Primeiro, boa noite a todos, boa noite, Ricardo, boa noite a todos os alunos. É um prazer mais uma vez estar aqui falando com vocês para poder dialogar com assuntos que têm uma possibilidade grande de vir aí na prova do Enem, que está se aproximando, sem ser nesse domingo no outro, né? E na semana que vem a gente vai ter um horário especial de humanas, né, e linguagens, não é isso, Ricardo? Para dar aquelas dicas fundamentais para a prova. Isso, overdose, semana que vem. Isso mesmo. Então, olha só, eu acho que vale a pena a gente relembrar de um aspecto importante para resolver o material que todos vocês têm aí. É o seguinte, ó, falar um pouquinho sobre os ventos, para a gente relembrar. O vento nada mais é do que o ar em movimento. Quando o ar se movimenta, a gente chama isso de vento. E o vento ele acontece fundamentalmente devido à diferença de pressão. Tem vento por causa disso, devido à diferença de pressão. E tem uma regrinha básica, fundamental, para a gente poder analisar essa dinâmica. Qual é? O vento, ele sempre sopra, é regra, ele sempre sopra das áreas que apresentam baixa temperatura. Aqui no quadro, ó, acho que dá para ver. O vento ele sopra das áreas que têm baixa temperatura, ou seja, da onde é frio, em direção às zonas que apresentam alta temperatura, portanto, onde é quente. O vento ele sempre sopra, ó, do frio em direção ao calor, da baixa para alta temperatura. Agora pensa um pouquinho comigo, viu? Quando está frio, as moléculas que compõem o ar, os gases que compõem o ar, eles vão ficar muito mais próximos, ó, um dos outros. O ar vai ficar muito mais denso. As moléculas que compõem o ar estão muito mais próximas. Quando está quente, essas moléculas elas ficam um pouco mais afastadas, ó, um pouco mais separadas uma das outras, quando está quente. Portanto, eu posso afirmar que quando está frio e as moléculas que compõem o ar estão mais próximas, significa dizer que o ar ele é mais denso. Aqui no quadro, ó, ele é mais denso. Quando está quente e as moléculas estão mais afastadas, significa dizer que esse ar ele é menos denso. Tá? Só que pensa comigo, quando eu tenho uma grande densidade do ar, as moléculas estão muito próximas uma das outras, significa dizer que eu estou numa célula de AP. Célula de AP significa alta pressão. Essa pressão que eu estou colocando aqui não significa dizer que é a pressão atmosférica, a coluna de ar que está sobre a superfície. Essa alta pressão é porque eu tenho uma grande densidade do ar. As moléculas estão muito próximas, né? Que está frio, estão muito mais conectadas. Então, eu estou diante de uma célula de AP, de alta pressão. Quando está quente, ó, o ar é menos denso, eu estou diante de uma célula de BP. Célula de BP significa dizer que é uma célula de baixa pressão. E aí tem algumas linguagens, né, um pouco mais técnicas, acadêmicas, inclusive, que já vieram na prova do Enem e acabaram pegando muita gente, viu? Quando eu estou diante de uma célula de AP, eu estou diante de uma célula anticiclonal. Anticiclonal significa dispersora de eventos. Quando eu me apresento perante uma célula de BP, eu estou diante de uma célula ciclonal. Falar de ciclonal significa dizer que é uma célula receptora de ventos. Então, a regrinha é essa, ó. O vento ele sopra daqui para cá. Essa é a regrinha.
Tudo bem? Importante isso. E detalhe, tem ventos que acontecem em escala global. Tem ventos que ocorrem em escala regional. E tem ventos que ocorrem em escala local. O principal vento global, aquele mais citado em provas, mais retratado, sem dúvida, é o vento Agise. Ele sopra de maneira constante dos trópicos em direção à linha do Equador. Os ventos em escala regional, o mais conhecido está aqui, são as monções, lá do sul e sudeste da Ásia. Em escala local, nós temos as brisas. E tem uma questão no material de vocês falando exatamente sobre as brisas. Posso pagar aqui? Tá? Posso pagar? Professor Kizan, Oi. tem uma pergunta no chat. Professor, o granizo que cai nas regiões mais quentes são carregados pelo vento dos lugares mais frios, certo? Não, olha só. Quando a gente tem chuva de granizo em regiões que tradicionalmente apresentam uma temperatura mais elevada, isso tem a ver com a penetração de uma massa de ar fria, entendeu? É porque quanto mais próximo da superfície, mais quente. Quando eu me afasto da superfície, fica frio. Então, não é que ela é carregada pelo vento de uma região fria apenas. É porque eu tenho a variação de temperatura de acordo com a altitude. Então, essa massa de ar mais fria está lá em cima, essa frente fria está lá em cima, em grande altitude. Tudo bem? Não está vindo de uma outra região em si. No geral, é isso. Mas não é comum falar em chuva de granizo em regiões que apresentam o clima mais quente. A gente vai perceber aqui uma dinâmica semelhante em relação aos ventos. Agora ver como que o Enem trouxe isso. Posso pagar aqui? Sim ou não? Olha, vocês podem falar, viu? Podem abrir aí o microfone. Fica muito mais apropriado. Então, vou apagar aqui para resolver a questão. Se eu não estou enganado, é a questão de número 4 do material de vocês, que está falando sobre isso. E tem um esqueminha aqui que vai nos auxiliar a resolver a questão. Até colocar. A brisa é um vento que apresenta pouca intensidade. É um vento de baixa intensidade. Ele acontece nas zonas litorâneas, nas regiões litorâneas. E ele é resultado do aquecimento diferenciado da superfície, tá? Em função da água e da terra. Então, mais uma vez, a brisa ele é um vento de pequena velocidade que acontece nas zonas litorâneas, que não ultrapassa a casa dos 50 quilômetros por hora e é fruto do aquecimento diferenciado da água e da terra. A água, ela demora mais para aquecer, mas ela também demora mais para perder calor. A terra se aquece mais rápido, mas ela também demora mais para perder calor. Então, a água demora mais para aquecer e demora mais para perder calor. A terra não, aquece mais rápido e perde calor mais rápido. Então, olha o que a gente tem aqui, importante citar. Acho que todo mundo já deve ter ido para a praia pela manhã. Deve ter ido para a praia de manhã. Eu vou colocar um esqueminha aqui, ó. Olha só o esqueminha. Eu tenho a areia desse lado e bem aqui a água. De manhã, o calor é muito grande. Então, a areia ela vai ficar bem quente. Se está muito quente, eu estou diante de uma célula de BP, que é uma célula ciclonal, que recebe ventos. Aí o cidadão fala assim mesmo, eu vou me refrescar, eu vou dar um mergulho aqui no mar. Significa dizer que a água ela vai estar relativamente
fria. E aí eu vou estar diante de uma célula de AP, que é uma célula de alta pressão. Então, pela manhã, o vento ele sopra do mar em direção ao continente, pela manhã. Então, eu vou colocar aqui, ó, essa água que eu estou me referindo é o oceano. E a areia é o continente. Então, pela manhã, nós temos a brisa marítima, porque o vento ele vem do mar, ele vem do oceano, a brisa marítima. À noite, é o contrário. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ir para a praia à noite, mas isso daqui deveria ser a lua, só para identificar aqui no esqueminha. À noite nós temos o seguinte, ó. Tá aqui a areia, tá aqui a água. A areia, ela vai estar relativamente fria. Se vai estar fria, eu vou ter uma célula de AP, de alta pressão, que dispersa ventos. E a água à noite, ela vai estar relativamente morna. Eu vou colocar aqui quente para facilitar a compreensão. Vai ser uma célula de BP. Então, o vento ele vai soprar daqui, ó, do continente para o oceano. Então, de noite, ó, do continente para o oceano. Essa brisa, ela vai ser terral, ela vai ser continental. Cara, por que isso acontece? Porque a areia esquenta mais rápido, mas ela perde calor mais rápido. A água demora mais para aquecer, mas ela também demora mais para perder calor. A água mantém a temperatura elevada por um tempo superior. É por causa disso. Eu acho que está todo mundo com material aí, não está? Sim? Não, por causa daquele horário, né? Tal, entendeu? Aí não deu Ah, para. o horário, né? Eu vou deixar na pasta. Mas olha, eu tô justamente com aquele material para formatear para ti na mão. Se tu quiser, eu jogo agora na tela, só para te confirmar. Tu explica e aí te joga aí, certo? Ela está no ponto só para colocar. Se É a possível, questão Ricardo, sexta. se Oi. fosse possível. É a sexta? É a sexta questão. Tá. É a que tem dois gráficozinhos, né? Tá. Tem duas figuras de movimentação do ar. Tu quer que eu coloque aqui? Coloco rapidinho. Espera aí que tem um menino chorando. Tem um menino chorando aqui. Deixa eu ver o que é. Ah, ele só quer pegar o prédio dele aqui. Ele só quer pegar o prédio no farm. Pronto, vai saber chorar. Vai pegar o prédio e vai embora. Problemas do home office, né, Rafa? Dá um tchau aqui, Rafa. Deixa ele dar um tchau, Ricardo. Olha ele aí, ó. Tchau. Pronto, pegou o prédio. Ó. Ajuda ele a levar o prédio, Valentino. Pronto. Resolvido, levou o prédio. Tem como projetar? Estou fazendo aqui, vou dar só um tempinho. Colocar. Tá, não, mas isso aqui responde a questão. Viu na prova do Enem, a alternativa correta dessa daí, que vai aparecer a letra B, se eu não me engano, aquecimento diferenciado da superfície, que depois o Ricardo vai colocar aí para a gente. Tudo bem? Posso pagar? Estou tentando aqui. Pode sim. Não te preocupa, eu avanço logo para outra questão. Olha, estão perguntando aí se tem alguma possibilidade de nevar. É isso? Não, muito Pergunta. onde, né? Onde? Depende da onde, Isso, né? aqui na nossa região, professor. Não, De Nivaldo, que é uma geada. Não, uma geada no sul da Amazônia ainda é mais propício, mas para a nossa região
devido à proximidade com a linha do Equador, é quase que impossível, né? Mas com o clima doido que a gente tem, né? Meio falar que ó, nunca vai acontecer, a gente não sabe, mas é muito improvável. Posso pagar aqui, né? E até é legal falar sobre isso. O Enem gosta de trabalhar com o cotidiano, com aquilo que está muito mais ligado à realidade, os eventos, né, extraordinários, isso não é muito o foco da realidade do Enem. Tá? E, ó, um tema que veio, que vai ser a primeira questão que depois a gente vai conseguir projetar para vocês, que está ligado a essa dinâmica climática, da movimentação do ar, que o fundamento é o que a gente colocou, é sobre a chamada inversão térmica. Inversão térmica. Olha só, a inversão térmica, ela é um fenômeno natural. É um fenômeno que acontece naturalmente. A inversão térmica é um fenômeno natural que ocorre nas primeiras horas da manhã. É um fenômeno natural que acontece nas primeiras horas da manhã, principalmente durante os meses de inverno. Volto a dizer, a inversão térmica é um fenômeno natural que acontece nas primeiras horas da manhã, principalmente durante os meses de inverno. Só que a inversão, ela acaba se transformando num problema ambiental porque ela prejudica, vou botar aqui, ó, prejudica a qualidade do ar. A inversão térmica, mais uma vez, é um fenômeno natural que acontece nas primeiras horas da manhã, principalmente durante os meses de inverno, e ela vai prejudicar a qualidade do ar, e a gente vai compreender aqui o porquê. Só que para a gente poder falar da inversão, é necessário compreender como que naturalmente ocorre a dinâmica atmosférica, como que naturalmente ela se desenvolve. E olha só, em condições normais, o que nós observamos? Em condições normais. Ricardo deve concordar comigo. Cara, o turno da tarde lá do IFPA começa a 1 hora, né? 1 hora está um sol de rachar. E quando a gente chega no Instituto, está um calor tão grande que a gente tem a impressão que o demônio vai brotar no meio da Almirante Barroso, né? Porque está muito quente. Então, em condições normais, o Sol emite sua radiação, a radiação solar aquece a superfície, e a superfície, uma vez aquecida, libera calor. Por isso que, em condições normais, o ar quente ele fica próximo da superfície, e o ar frio ele se localiza distante da superfície. Em condições normais, isso daqui que vai acontecer, ó. A tendência do ar frio é ele descer, porque ele é mais denso, ele é mais pesado. Enquanto que a tendência do ar quente é subir, que ele é mais leve. Isso daqui tem um nome. Essas setinhas que eu estou colocando, a gente chama isso de correntes de convecção. E as correntes de convecção, elas são importantes porque elas promovem a renovação do ar atmosférico. As correntes de convecção, elas são importantes porque promovem a renovação do ar. O ar frio ele desce, o ar quente sobe, e isso é bom porque a poluição acaba se espalhando.
a poluição não fica concentrada próximo da superfície. Então, os poluentes liberados pelas indústrias, pelos automóveis, a poluição em si, ó, ela se espalha pela atmosfera. A poluição eu coloquei com pincel preto. Então, ela se espalha, ela não fica concentrada. Só que quando ocorre a inversão térmica, há uma dinâmica dessa realidade. Você já deve ter ido para uma festa e ter voltado da festa umas 5 horas da manhã. Bate aquele friozinho gostoso, final de festa, né? Então, está acontecendo a chamada inversão térmica. Porque nas primeiras horas da manhã, o ar frio, ele fica localizado aqui próximo da superfície. E o ar quente, ele vai ficar distante da superfície. Olha como inverteu. Olha como o ar ele fica estagnado. Não há corrente de convecção. Não há essa mudança. Resultado, vai dar 7, 8, 9 horas da manhã, é inverno. A insolação é pequena, ó. A radiação solar ela é bem pequenininha. E o resultado, a superfície não vai aquecer e o calor ele vai ficar concentrado aqui próximo da superfície. Ó. Vai ficar concentrado aqui. E devido a essa concentração, nós vamos ter a poluição cada vez mais agravada. Gera uma névoa negra. E essa névoa negra, ela tem um nome. Ela é denominada de smog. Smog é a união de duas palavrinhas em inglês. Smoke, que é fumaça, fumar, e fog, que é nevoeiro. E tem uma névoa negra, é o smog, como alguns chamam, ou smoke, tanto faz. Então, isso veio na prova do Enem. Não sei se o Ricardo vai conseguir compartilhar aí com vocês. Eu acho que é porque, como eu não sou Ricardo? mediador, eu estou tentando aqui colocar, mas não estou conseguindo. Certo? Não sei se é só o professor Gilvan que pode, eu não estou conseguindo. Eu vou tentar colocar aqui. Qual é a questão, Atila? Da inversão térmica, se eu não me engano, é a primeira. Primeira. Já abriu o arquivo, Ricardo? Está aberto o arquivo, só que o Tá em meu, PDF? eu não sei se é a minha internet ou o Mozilla, o provedor que eu estou usando, que ele está dizendo não está respondendo. Quando eu tentei colocar outra questão ainda há pouco, não consegui também abrir, entendeu? Espera aí, deixa eu tentar conectar aqui. Talvez tenha. Enquanto tu conecta, eu posso fazer uma pergunta, Atila? Pode. Que tem a ver com, talvez tenha a ver com isso. É o seguinte, aqui em Belém tu falaste dessa questão da inversão térmica, né? Que não é tão destacada, mas onde tem Isso. o inverno mais rigoroso, ela é significativa. Tu Pois estudou é, lá mas, no por exemplo, Paraná, né? no caso de Curitiba, é engraçado o seguinte, mesmo na época do verão, viu? Quando a temperatura pode chegar até 28, 29, 30, já teve até 31 graus lá, é engraçado, pode estar quente o dia todo, viu? Mas quando chega às 5 horas da tarde, todo santo dia, 5 horas da tarde, tu começa a notar assim que começa a bater uma brisazinha geladinha. E aí, daí para noite, é todo tempo geladinho, mesmo nos dias de verão, entendeu? E tal. E a outra coisa é que lá tem a gente tem que fazer o efeito cebola. Sabe como é que é? Tu sai de manhã no friozinho, sabe? Aí vai todo vestido, todo empacotado. Quando é no meio do dia, vai esquentando, aí tu vai tirando casaco, vai tirando tudo, né? E aí tá, né? Fica ali. Só que quando chega lá para as 4 horas, 5 horas da tarde, começa a esfriar de novo tu começa a colocar as camadas de cebola, entendeu? Porque de noite vai esfriando. Então, eu acho curioso isso. Pode estar quente, mas 5 horas da tarde começa a bater uma brisazinha bem friazinha e a partir daí a temperatura começa a cair, invariavelmente. Legal ter falado, viu, Ricardo? Até porque lá em Curitiba tem um clima bem diferente do nosso, né?
a gente tem um clima subtropical. Então, as estações do ano são muito mais bem perceptíveis. Aqui, como a gente está próximo da linha do Equador, é muito difícil delimitar claramente quando que começa cada uma das estações do ano, né? Eu costumo dizer que aqui só tem um período que chove todo dia e outro que chove o dia todo, né? Mas, ó, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a tela com vocês pelo outro dispositivo. Tadã! Consegui compartilhar, né? Isso mesmo, beleza. Ah, beleza. Eu vim aqui para o computador. Olha só. A primeira questão, ela traduz exatamente o que eu abordei ainda há pouco, né? Olha o que nós temos aí. Particularmente nos dias de inverno, pode ocorrer um rápido resfriamento do solo ou um rápido aquecimento das camadas atmosféricas superiores. O ar quente, ele fica por cima da camada de ar frio, passando a funcionar como um bloqueio, o que impede a formação de correntes de vento. Dessa forma, o ar frio ao solo não sobe porque ele é mais denso e o ar quente fica por cima, que é menos denso. Nas grandes cidades, esse fenômeno tende a se agravar em função da poluição atmosférica. Então, olha o que está escrito aqui. Agravado pela ação humana, pela ação antrópica, o fenômeno descrito é a inversão térmica. Ele não falou do efeito estufa, porque o efeito estufa é o aquecimento, né, da Terra devido à emissão de CO2, de metano. Em nenhum momento ele fala sobre isso. Ilha de calor é que a temperatura no centro da cidade ela é mais elevada que nas zonas periféricas ou na zona rural. Então, não é ilha de calor que o texto está abordando. Muito menos ciclone tropical. O ciclone nada mais é do que o furacão, tá? Então, ele não está falando de um furacão. E chuva orográfica é a chuva de relevo, quando a massa de ar bate na montanha e ocorrem chuvas. Tá bom? A outra questão que eu havia comentado anteriormente, e o Ricardo bem me indicou, é a questão de número 6. Gostaria que todos vocês olhassem com muita calma para essas duas imagens que vieram na prova do Enem. A figura 1, ela fala da formação da brisa marinha, da brisa marítima. Percebam que a Terra ela é muito mais quente pela manhã e a água vai estar um pouco mais geladinha. O vento ele vai bater daqui do mar em direção ao continente. Essa brisa vem do mar, é a brisa marítima, que ela acontece pela manhã, tá? À noite, a Terra vai estar fria, porque a areia perde calor mais rápido. Como ela perde mais rápido, vai estar frio. E aí eu vou ter uma célula de AP, de alta pressão. E a água do mar, à noite, ela vai estar um pouquinho mais quente, vai estar morninha, e ela vai receber ventos. Então, à noite, o vento ele é terral, que ele parte da terra em direção ao mar. É por isso que os pescadores, quando eles saem para trabalhar, eles não saem pela manhã, porque de manhã o vento sopra do oceano para o continente. Os pescadores eles saem para trabalhar à noite ou de madrugada, porque é quando o vento ele sopra do continente para o oceano. Então, olha o que diz aí o enunciado. Nas imagens constam informações sobre a formação das brisas no litoral. Esse processo é resultado do quê? A letra A fala uniformidade de pressão. Está errado. O vento ele se dá pela diferença de pressão. É a diferença de pressão que gera a movimentação do ar. A letra B, o aquecimento diferenciado da superfície, né? Porque a Terra esquenta mais rápido, mas perde calor mais rápido. A água demora mais para aquecer, mas também demora mais para perder calor. Por isso, letra certa, letra B de bola. A letra C, queda acentuada da média térmica. A gente não tem aí a temperatura caindo de maneira abrupta de uma hora para outra. Não tem, é o aquecimento diferenciado. Em nenhum momento eu falei de chuva, que a letra D fala em umidade relativa do ar. Em nenhum momento falei sobre chuva,
muito menos variação de altitude, variação altimétrica. Portanto, a alternativa correta à prova do Enem é a letra B, de bola. Todo mundo está conseguindo ver aí, né? Cara, tem uma questão que eu me arrisco a dizer que todo ano ela cai na prova do Enem. A diferença é a forma como esse assunto ele é abordado. Às vezes eles colocam numa tabela, às vezes colocam num texto, mas eu me arrisco a dizer que todo ano cai. Alguns anos, eles são mais diretos nessa questão. Outros caem ali de maneira mais implícita, mas todo ano cai, ou na primeira ou na segunda aplicação do Enem. E por isso que eu vou ampliar aqui, porque é extremamente relevante conhecer esse processo aqui. Aí, ó, questão de número 3. Eu vou voltar aqui para ir para o quadro também, tá? Porque eu quero montar um esqueminha semelhante àquele ali que eu fiz da inversão térmica. Posso ir para lá, né? Vou colocar aqui, prender o celular para servir como nossa câmera. Está lá meu filho na sala puxando o rabo do cachorro, por isso o cachorro está latindo. Verdade. Esse meu filho está me esperando para jogar futebol. Todo dia a gente tem que jogar futebol. Verdade também. Cadê o apagador aqui? Olha só. Eu vou colocar bem aqui, ó, o tipo de solo. Aqui, ao lado, eu vou colocar a infiltração. Infiltração. E aqui ao lado, o escoamento da água. O escoamento superficial da água. Escoamento superficial. Vou colocar dois tipos de solo. O primeiro, um solo mais permeável. Como o próprio nome sugere, que a água ela consegue se infiltrar. E o outro tipo de solo, um solo impermeável. E a infiltração ela acaba sendo menor. Olha esse esqueminha aqui para facilitar a compreensão. O solo ele é muito mais permeável, onde eu tenho a cobertura vegetal preservada. Onde a vegetação está preservada, onde a vegetação está mantida, eu tenho maior permeabilidade da água. A água consegue se infiltrar com facilidade. Então, pegou uma questão que, por um acaso, ela aborda uma área que eu tenho uma cobertura vegetal, que eu tenho a vegetação preservada, floresta, eu tenho água se infiltrando no solo. Então, vou colocar aqui, ó, a infiltração ela vai ser grande onde eu tenho cobertura vegetal. Essa água que infiltra, ela tem uma denominação especial. Ela pode ser chamada de água percolante. E é incrível como tem uma galerinha que se bate, se perde com algumas denominações. Então, a água percolante é aquela água que se infiltra no solo. E onde eu tenho a preservação da vegetação, mais água se infiltra. As raízes do vegetal auxiliam essa penetração, essa percolação da água. As raízes contribuem para isso. A raiz de um vegetal, ela tem a função, por exemplo, de fixar aquele vegetal no solo. Mas não só. Ela também retira os nutrientes que aquele vegetal necessita para crescer.
E, por fim, ela facilita a infiltração de água. As raízes facilitam a infiltração de água. Então, se eu tenho muita água se infiltrando, a água na superfície vai ser pequena. O escoamento superficial ele vai ser reduzido. Ele vai ser pequeno. Bora para o oposto. Solo impermeável é comum nas grandes cidades devido ao intenso processo de urbanização. Onde está a urbanização, leia-se concreto e asfalto. Leia-se concreto e asfalto. Onde o solo é impermeável, eu tenho uma pequena infiltração. Pouca água se infiltra, é concreto, é asfalto, a quantidade de água infiltrando é pequena. E o escoamento superficial, ele vai ser grande. Vai ter muita água na superfície. Então, nas zonas que não tem planejamento urbano, que não tem o escoamento ordenado, drenagem da água, como a quantidade de água na superfície vai ser significativa, é comum nós encontrarmos as enchentes, os alagamentos, as inundações, entendeu? E esse quadro aqui ele vai nos auxiliar para resolver a questão, tá? Eu vou ler, eu vim para cá, para frente do computador, para poder ler isso aí com vocês. A tela está compartilhada, não é? Olha o que está escrito aqui, ó. Tipologia de área. Em bacias naturais, onde eu tenho a presença da cobertura vegetal. Percentual da água da chuva. Água que é retida no local. Olha, que onde eu tenho cobertura vegetal, a maior parte da água é retida. Até 100% da água é retida. Água retida quer dizer o seguinte, que essa água está se infiltrando no solo. E a água que está na superfície, água escoada, ela vai ser pequena. Onde eu tenho ocupação urbana pesada, leia-se concreto e asfalto. A quantidade de água retida no local ela é pequena, pouca água se infiltra. E a maior parte da água acaba sendo escoada, onde eu tenho concreto e asfalto. A leitura dos dados revela que as áreas com maior cobertura vegetal têm o potencial de intensificar o quê? A letra A fala em erosão laminar. Erosão é o desgaste. É o desgaste provocado pelo vento, o desgaste provocado pela água. E erosão laminar é esse desgaste superficial do solo. Então, não é isso. Onde eu tenho cobertura vegetal, não vai ter uma erosão significativa. Esse desgaste do solo. A vegetação vai manter o solo, por sinal. Intemperismo é a fragmentação da rocha. Quando a rocha se fragmenta, a gente chama isso de intemperismo. Ele pode ser basicamente físico ou químico. O intemperismo físico é aquele da variação de temperatura. No calor, a rocha dilata, no frio, ela se contrai. De tanto ela se dilatar e se contrair, aquela rocha vai se fragmentar. Intemperismo físico. O químico é quando a água dissolve os minerais que compõem a rocha. Então, não é. Intemperismo físico acontece em regiões de clima seco, não onde tem cobertura vegetal preservada. A alternativa correta para a gente ganhar tempo é a letra E. É a recarga dos aquíferos. Porque, como eu vou ter uma grande infiltração, eu vou ter o abastecimento da água subterrânea. Se muita água vai se infiltrar, eu vou ter o abastecimento do lençol freático. Eu vou ter muita água subterrânea para abastecer o lençol freático, os aquíferos, os depósitos, né, no interior da Terra. Então, água subterrânea. A letra certa, a letra E de escola. Tudo bem?
E olha como é interessante. Essa questão veio na edição de 2017 da prova do Enem. No mesmo ano, só que a prova da segunda aplicação do Enem veio essa outra questão com raciocínio semelhante. Na verdade, idêntico. O que mudou foi a forma que eles apresentaram. Ó, as intervenções da urbanização com a modificação das formas, dos materiais, alteram a dinâmica da água. Nesse contexto, a influência da urbanização nesse ambiente favorece o quê? Então, nesse contexto, o concreto e o asfalto favorecem o quê? O abastecimento da água subterrânea, do lençol freático, não. Não. Menos água vai se infiltrar, concreto e asfalto. Vai facilitar o escoamento superficial concentrado. Prova do Enem, letra certa, letra B de bola. Percebam que o raciocínio aí ele é semelhante, né, ao da questão anterior. Mas eu queria finalizar para resolver mais uma questão e ler com calma o que essa questão aqui está abordando. Vou ver. Procurar aqui. Tan, tan, tan. Olha essa. Dá para todo mundo ler ali? Eu queria que vocês tirassem um minutinho, enquanto eu apago o quadro, para lerem essa questão. Só enquanto eu apago o quadro. Tentarem resolver, que veio na prova do Enem, da segunda aplicação de 2018. Resolva aí, só enquanto eu apago. Já? Bom, é necessário fazer uma pequena distinção aqui. Tá? Existe uma diferença entre preservação e conservação. Tá? Uma pequena diferença entre preservar e conservar. Preservar significa deixar a natureza intocada, que ninguém pode mexer, que ninguém pode alterar. Tá bom? Eu vou até tirar aqui o compartilhamento de tela para ver se aumenta a imagem aqui para vocês. Vou interromper o compartilhamento. Eu acho que fica maior a tela para que vocês consigam ver o quadro de maneira mais apropriada. Tá bom? E olha só, preservar significa deixar a natureza intocada, que ninguém pode mexer, que ninguém pode alterar. Esse modelo do preservacionismo norte-americano, ele teve na mente aí de um cidadão chamado Theodore Roosevelt, mais conhecido como Ted Roosevelt, que foi o cara que idealizou, né, uma série de parques nacionais no território norte-americano. Que a natureza deveria ser contemplada. Oh, que coisa bonita, que cachoeira bonita, que floresta bonita. Então, eu tenho que preservar. A natureza seria um santuário. É o modelo norte-americano. Então, esse modelo aqui, ó, como está escrito no próprio texto, é um modelo marcado pela dicotomia, pela separação. É um modelo dicotômico. Por quê? Esse modelo ele separa de um lado a sociedade, do outro a natureza.
Ele considera que a natureza e a sociedade são meio que separados, né? Conservar, não. Conservar significa utilizar os recursos naturais de maneira racional, de maneira sustentável. Eu não vou parar com a exploração econômica de um território, mas eu vou utilizá-lo de maneira adequada, de maneira racional, conservando os recursos para gerações futuras. Então, conservar é utilizar de forma racional. É uma união entre, tá bom? Proteção ambiental e crescimento econômico. Que é o crescimento econômico. Então, o que acontece? Para o Brasil, é mais apropriado fazer o quê? Separar de um lado a sociedade, ou seja, o povo, os recursos naturais, ou fazer essa união. O modelo norte-americano é isso aqui, ó. O modelo norte-americano que o texto está falando. Vou até escrever, ó. Modelo norte-americano. Isso aqui não é apropriado para o Brasil, porque eu tenho os chamados povos, isso aqui deveria ser um P, povos da floresta. Índios, seringueiros, castanheiros, quilombolas, que vivem da floresta. Então, tem uma série de grupos que dependem dos recursos florestais, né? É o caso, por exemplo, do índio, que depende lá do açaí, da castanha, o castanheiro, o seringueiro, depende do látex. Então, a alternativa correta nessa questão é aquela que coloca a separação do homem do lugar de origem. Eu vou voltar para a questão para a gente poder identificar melhor, ler de maneira pausada, para a gente poder resolver com calma. Aqui, ó, compartilhar a tela, compartilhar. Cadê? Aqui. O modelo de conservacionismo norte-americano, ele se espalhou rapidamente pelo mundo, recriando a separação entre a sociedade de um lado e a natureza do outro. Com essa ideologia, tá, se expandiu para países pobres, né, do terceiro mundo. Seu efeito foi devastador sobre as populações tradicionais, ou seja, sobre castanheiros, seringueiros, quilombolas, índios, grupos que vivem do extrativismo, da pesca, da caça, do índio, entendeu? Um exemplo aí, o índio, cuja relação com a natureza é diferente da analisada pelos primeiros ideólogos dos parques nacionais norte-americanos. E um dos primeiros ideólogos dos parques nacionais de lá foi o Theodore Roosevelt, Ted Roosevelt. É fundamental enfatizar que a transposição desse modelo, vindo de países ricos, de clima temperado, onde as florestas foram e continuam sendo em grande parte habitadas por populações tradicionais, está na base não só de conflitos insuperáveis, mas de uma visão inadequada de áreas protegidas. Bom, o modelo de preservação ambiental criticado no texto, o modelo norte-americano, ele é inadequado para o Brasil, por quê? Porque ele separa o homem do local de origem. Esse modelo aqui ele não é apropriado para o Brasil, o modelo norte-americano, porque ele concebe o homem separado da natureza. E aqui no Brasil, eu tenho que fazer essa união, porque tem grupos que dependem diretamente da natureza. Sua sobrevivência está atrelada a isso. Letra certa na prova do Enem, B de bola. Tudo bem? E é isso, pessoal. Espero ter contribuído de alguma forma com vocês. O professor Jean já está aqui na sala. Não é? Eu vi aqui a entrada do Jean, vi o... Oi, Ricardo, está me escutando aí? E Átila, Diga.
Posso tirar uma dúvida com relação a isso? Essa questão? Pode, deve. Quando tu fala essa questão dos parques nos Estados Unidos, tu está incluindo também as reservas indígenas ou não? Ou é um Não, outro não. sistema diferente? É outra categoria de unidade. Já que o Ricardo comentou, olha só, vamos pegar aqui o caso do Brasil, que é legal. Se a gente for detalhar isso, aqui é uma revisão, né? Mas se a gente for detalhar, é um assunto que eu adoro, por sinal. A gente tem que lembrar do seguinte, estão vendo aí, né? Tá dando para ver nítida a imagem? Não está embaçado, não? Não. Foi aprovada uma lei no Brasil no ano 2000, a Lei 9.985. Essa lei aqui, ó, ela criou o chamado SNUC ou SINUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC. E divide as unidades de conservação no Brasil em dois grupos. Aquelas que apresentam a proteção integral, que ao todo são 5 categorias. Não precisa decorar o nome das 5, mas tem uma que a gente tem que saber. É o Parque Nacional. Toda vez que vocês se depararem com o termo Parque Nacional, é uma unidade de conservação e de proteção integral. Ela está muito mais ligada ao preservacionismo. Eu não posso ter agricultura, pecuária, mineração, tudo isso é proibido. Geralmente, num parque nacional, eu tenho a nascente de um rio. E aí há essa necessidade de promover a preservação ambiental. Só que tem unidades de conservação de uso sustentável. Elas são muito mais permissivas. Que as atividades econômicas são permitidas, desde que respeitem o meio ambiente. Podemos utilizar como exemplo as flonas, que são florestas nacionais. Ou ainda, o que veio ano passado na prova do Enem, e pegou muita gente, as RESEX, as reservas extrativistas. E uma dica para a galera que vai fazer o Enem. Olha só, extrativismo vegetal não gera desmatamento. Extrativismo vegetal não gera desmatamento. Mais uma, extrativismo vegetal não gera desmatamento. É o caso do látex para a produção da borracha. Se eu desmatar, já era o látex. É o caso da castanha. Se eu tirar a castanheira, pronto, já era. Não tem mais castanha. É o caso do açaizeiro. Vou lá apanhar o açaí. Entendeu? Se desmatou, perdeu. Então, o extrativismo do açaí, da castanha, entendeu? Da andiroba, eu não tenho que desmatar. E eu posso compatibilizar o crescimento econômico com a proteção ambiental, que é uma reserva extrativista, uma RESEX. E tem muito mais para falar, mas só para a gente compreender um pouco dessas categorizações aí. Beleza? E é isso.